bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você. Que alegria tão grande poder entrar agora no seu santo e abençoado lar, abraçar você, acolher você e ser acolhido também. Aí com a graça de Deus, seja muito bem-vindo. Para você muita alegria, muita esperança, muita paz, muito amor, muita vida e muita saúde. E por falarmos em saúde, é claro, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, programa que tem essa marca registradinha, é a união entre a ciência médica e a espiritualidade, fé e medicina que caminham sempre juntos. Quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente aprende, através das informações dos nossos médicos e especialistas, a cuidar melhor da nossa saúde. E já se encontra nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Mila Cunha. Ela é médica endocrinologista, aceitou o nosso convite para falar de um assunto muito interessante. Tireoide, o que é? Qual é a função, né? Pode ter complicações? Tem tratamento? Como cuidar da nossa tireoide? Tudo isso e muito mais nós vamos aprender hoje no programa Vida e Saúde. Lembrando que o programa fica muito mais bonito, muito mais interessante quando você interage conosco. 19 3871 9620, isso mesmo, 19 3871 9620 é o telefone para você participar agora. Estamos ao vivo. Quer mandar um e-mail para o programa? videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Temos ainda outro recurso para você participar, o nosso WhatsApp, 0 operadora 19 99675 5600, 9675 5690, o WhatsApp para você participar do programa. Temos ainda outro recurso, não basta isso, temos mais um Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Você vai, quando clicar Rede Século XXI, vai aparecer essa foto aí, ó, essa foto do programa. Tire suas dúvidas sobre tireoide, tire todas as suas dúvidas sobre tireoide. Então vai comentando, vai participando, vai interagindo conosco. São as formas, recursos aí para você participar ainda mais do programa. Estamos ao vivo. Eu quero ter alegria, venha comigo, vamos cumprimentar, vamos acolher a nossa convidada. Doutora Mila, seja muito bem-vinda, que honra recebê-la mais uma vez em nossos estúdios, viu? Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe, seja muito bem-vinda, doutora. Amém. Que maravilha. Gente, a doutora já está aqui, o assunto você já sabe, tireoide, quer saber, hipotireoidismo, hipertireoidismo, complicações, se é a sua oportunidade. Aproveita, estamos ao vivo, ligue para alguém que precisa saber, tem dúvidas. Hoje ninguém pode aí ter mais dúvidas, porque está aqui uma das maiores especialistas no assunto desse planeta, está aqui hoje, viu? Doutora, primeira coisa, onde que se localiza a nossa tireoide? A tireoide se localiza aqui no pescoço. Todo mundo tem? Todo mundo tem. Todo mundo, quando existe algum problema, aí é uma doença, né? Mas todo mundo, a princípio, tem a tireoide. É o que é? Uma membrana? É uma glândula produtora de hormônios, que a gente chama de hormônios tiroidianos, que tem a função de fazer o metabolismo do corpo inteiro. Então, eu brinco que quando tem algum problema, você vai ter problema em várias partes do corpo. Né? O batimento do coração, o funcionamento do intestino. Ela regula? Regula, controla tudo. Nossa respiração. Nós temos uma arte, comenta, pode comentar. Coloca na tela. Doutora, então aquilo lá é a garganta nossa, o pescoço, isso, né? Ali está a cartilagem, né? É aquele vermelho? Isso, o vermelho, essa forma, a gente fala que a tireoide tem a forma de uma borboleta. Uma borboleta. Então a gente tem o lobo direito, o lobo esquerdo e o istmo, que liga esses dois lados da tireoide. A gente pode tocar, sim, doutora? Como é que a gente pode tocar? Pode, faz porque parte. Porque a gente tem assim, como é que é o pomo? Pomo de Adão, fica logo abaixo. Embaixo do pomo de Adão. Do pomo de Adão. Quer dizer que a gente pode tocar, mas se apertar, não pode assim estourar, pegando lá dentro? Como é que é? Só a palpação, né? Isso faz parte do exame físico. Então, o médico, quando vai examinar o paciente, ele também examina a tireoide, a palpação da tireoide. Nessa palpação, você pode conseguir identificar algumas alterações. Então, se ela está aumentada de tamanho, se existe nódulo nessa tireoide. E a palpação consegue fazer isso. Ela é responsável por quê? Qual é a função dela mesmo? Metabolismo do corpo todo. O metabolismo o funcionamento do corpo inteiro passa por essa glândula? O hormônio dessa glândula, né? Como se chama o hormônio? T4 e T3. T4 e T3. Principalmente o T4. Ela produz o T4, esse hormônio cai na corrente sanguínea e vai para todos os órgãos, para o coração, para o pulmão, para o intestino.
E lá dentro, ele é transformado em T3, que é o hormônio mais ativo. E aí, esse hormônio é como se fosse o combustível do corpo. Vai fazer todo o funcionamento. Vai manter o equilíbrio, vai ver se tudo está correndo bem. Ou seja, se nós estamos bem de saúde, é porque a nossa tireoide está ocupando, está exercendo sua função corretamente e não detectou que nada está irregular no organismo. É isso, mais ou menos, doutora? Então, ela é como se fosse o combustível. Faltou, o motor não vai funcionar direito, né? Então, assim, Claro. O coração não vai conseguir bater adequadamente. Ou se está funcionando a mais, ele vai funcionar além do que ele precisa funcionar. Isso acontece com o intestino, acontece com a nossa respiração, acontece com a produção do sangue. Então, ela realmente, a gente fala que é uma glândula que exerce a sua função no sistema todo do organismo. E vai dando esse equilíbrio no metabolismo inteiro. Inteiro. Agora, ela pode produzir mais, ela produz esse T4, T3 na dose correta ou ela pode produzir mais e o mais ou menos? Né? Então, assim, a gente consegue definir a doença tiroidiana como o hipotiroidismo, quando a glândula está produzindo menos hormônio do que deve, e o hipertireoidismo, quando ela está produzindo além do que ela precisa. Hipo está produzindo pouco. Pouco. Hiper, né? Mais. Agora, e por que isso surge? Por que acontece essa descompensação, doutora? Tá. O hipotireoidismo, na grande maioria das vezes, a gente chama de uma causa autoimune. Então, para explicar um pouquinho, de um jeito mais fácil, é como se os soldados do nosso corpo... Então, a gente tem os soldados, Os né? defensores. Os defensores do nosso corpo. Quando esses soldados, por um motivo geralmente genético, eles ficam confusos e interpretam que a tireoide não é conhecido. Então, eles produzem anticorpos contra a tireoide. Contra o T3 ou T4 lá? Contra a célula tiroidiana. Célula. Contra a célula tiroidiana. E você tem uma destruição dessa glândula. A gente chama isso de tireoidite de Hashimoto ou tireoidite autoimune, no qual você tem uma destruição desse tecido, né, da glândula, e aí com uma produção diminuída do T4 e do T3. O que acontece, doutora Mila, assim, quando essa nossa glândula responsável pelo equilíbrio do metabólico do nosso organismo inteiro, ela não produz assim como deveria, que os soldadinhos não interpretam, que tentam destruir. O que acontece com o corpo? A gente fica aqui, desmaia, vai ficar tonto, perde a fala? Como é que é? Não, então assim, o hipotireoidismo, ela não acontece de um dia para o outro, tá? Isso é uma situação em que vai tendo essa destruição aos poucos. E aí você começa a ter uma destruição cada vez menos quantidade de hormônio tiroidiano. Isso vai dar o que a gente chama progressivo. Isso a gente vai ter os sintomas do hipotireoidismo, né? Que a gente tem desde os sintomas mais leves até sintomas mais graves. Do hipo. Hipotireoidismo. Nós estamos falando só do hipo, de quando você tem menos hormônio. Quando você tem menos hormônio, o que você pode ter de sintoma? Se confunde muito com o dia a dia da gente. Então, você vai se sentir mais cansado, desânimo, vontade de ficar na cama. Isso é muito parecido com o cansaço que a gente tem. Cansaço, fadiga, até depressão? Depressão, exatamente. Então, assim, o hormônio tiroidiano também é importante lá no cérebro da gente. E quando falta, você pode ter sintomas de depressão. Então, uma tristeza além do normal. Na infância, isso também pode acontecer, você pode atrapalhar, por exemplo, na escola, a criança pode ter distúrbios escolares. Então, esse distúrbio... Agora, doutora, a gente já nasce com essa tendência, com essa predisposição ao hipotireoidismo ou não? Ou a gente pode adquirir isso no decorrer da nossa vida? Então, a grande maioria das vezes é no decorrer da nossa vida. Geralmente, até mais comum na vida adulta, principalmente nas mulheres, como qualquer doença autoimune. Mas tem alguns defeitinhos, tá bom? Principalmente quando o bebê está se formando, né? Em que você não consegue formar direito a tireoide, que é o que a gente chama de hipotireoidismo congênito. Ok, já nasce. Tá? Já nasce. Por isso que a gente faz o teste do pezinho. Vamos explicar mais isso, doutora, segura aí. Isso. Tá curioso, né? Por É bem que agora, por que interessante. do teste do pezinho?
Por fim, vamos saber. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, vai ligando, ligue para alguém, divulgue o programa, afinal de contas, tireoide, todos nós precisamos saber. Vou chamar um rápido intervalo, na sequência a gente volta só para você. O Vida de Saúde é seu, e se é seu, é claro, volta só para você. Muito bom.